Olá pessoal, tudo bem? Como conversamos em sala de aula, hoje nós vamos começar o conteúdo de inferência aqui no ambiente à distância. Bem, recapitulando o que nós vimos no decorrer da disciplina até o momento, então nós tivemos uma primeira parte que era de estatística básica, que era resumir um conjunto de dados. Para isso, nós vimos algumas técnicas, como tabela, gráfico, e algumas medidas descritivas aí, que são as medidas de posição, média, mediana, moda e medidas de variabilidade, que desvio padrão, variância, CV, tá certo? Depois, nós tivemos uma parte associada à probabilidade, que é associar um número de 0 a 1, podendo ser 0 a 1, à ocorrência de um evento. Agora nós vamos para a inferência. Então nós vamos juntar essas duas partes. Nós vamos, com base em um conjunto de dados aí, numa amostra, fazer inferência sobre uma população. A isso vai ser sempre associado uma probabilidade. Vamos então para os slides para a gente aprofundar um pouco mais nesse assunto. Bem, então o que nós vamos ver nessa aula é a parte de inferência e intervalo de confiança para a média. Primeiro vamos falar um pouquinho sobre o que é inferência. Seguinte, inferência estatística, vamos apresentar, na inferência estatística, vamos apresentar os argumentos estatísticos para fazer afirmações sobre características, que são parâmetros de uma população com base em informações dadas por uma amostra. O que isso quer dizer? Nós vamos, então, com base em uma amostra, tirar conclusões sobre uma população. Bem, antes de a gente aprofundar um pouco mais nesse assunto, vamos fazer uma analogia. A cozinheira, a dona de casa, quem cozinha, propriamente assim dizendo, quando verifica se um prato está bom de sal, de alguma maneira ele está realizando uma inferência. Como assim? Bem, se quando a pessoa que está cozinhando vai lá e pega um pouco da comida e experimenta, com base naquela colher, naquela quantidade de comida que ela pegou, que seria a tua amostra, ela conclui sobre toda a panela, sobre todo o prato, que é a tua população. Então é isso que nós vamos fazer de alguma maneira. Ou um cliente, quando experimenta uma fruta, uma uva, no caso aqui, decide se aquelas uvas estão doces ou não e leva para casa. Tá? Esse é o conceito de inferência. Tá? Com base em uma amostra, concluir sobre uma população. Bem, e aqui está um desenho explicando. Então a gente tem uma população, que é um conjunto que tem alguma característica em comum. A gente quer estudar aquela característica da população. Para isso, então, nós tomamos uma amostra. Dessa amostra, nós fazemos a estatística descritiva. Então, calculamos média, desvio padrão, variância, mediana, moda, as medidas descritivas que forem do meu interesse. Com base nessas medidas descritivas da amostra, eu tento inferir sobre a população. Eu tento entender, determinar o valor do parâmetro da população. Eu vou falar um pouquinho desses termos no próximo slide aí, mas resumindo é isso. E sempre que a gente faz inferência, ou seja, com base em uma amostra, a gente tenta concluir sobre uma população, tirar conclusões sobre uma população, a gente tem um erro. Qual que é esse erro? Esse erro é da amostra levar a gente a uma conclusão errada. Como assim? Vamos voltar no exemplo do prato lá que a dona de casa está fazendo, que a pessoa cozinheira está fazendo. Bem, se pode acontecer dele pegar uma colherada num lugar que tinha muito sal. E daí ele concluir que o prato todo está salgado, quando na verdade não era o prato todo que estava salgado, era só aquele local. Então, com base naquela amostra, ele vai tirar uma conclusão errada sobre a população. Então, existe esse tipo de erro. Ou ao contrário, ele pegar um lugar sem sal, concluir que o prato está sem sal, quando na verdade era só um local
né? Aquela amostra, então, na verdade, não representava a população. Então, sempre que a gente for, com base em uma amostra, tirar conclusões sobre uma população, a gente está, né, corre o risco de ter esse tipo de erro, tá bem? Algumas notações, alguns termos que nós vamos usar aí na nossa, né, daqui para frente, tá? Parâmetro. Sempre que a gente falar de um parâmetro, é uma medida utilizada para descrever uma característica da população. Então, sempre que eu falar do parâmetro, é a característica da população, que na maioria das vezes é desconhecida e que a gente quer estimar, quer, né, ter uma noção dela. Geralmente a gente usa letras gregas, como eu coloquei aí, né, mi para média e sigma para o desvio padrão, sigma ao quadrado para a variância, é o que a gente vai ver na próxima tabela ali, no próximo slide. Estimador. Estimador é a função, é a fórmula que a gente usa para calcular, com base nos dados, uma estimativa. E então a estimativa é um valor numérico, né, que com base nos dados a gente obtém. Então, na verdade, por exemplo, se você vai lá, quer saber a altura média da população brasileira, você pega uma amostra, tá certo? Com base nessa amostra, você usa um estimador, que é aquela fórmula que nós dizemos, soma todas as observações e divide pelo número de observações. Com base nesse estimador, nós obtemos uma estimativa. Tá? E aí essa estimativa de quem? É uma estimativa da média populacional. É o x-barra, é a média amostral. Ela é uma estimativa da média populacional. E aí, então, com base nessa estimativa, a gente faz aí o que chamamos de inferência estatística. Ou seja, com base nessas características aí da amostra, com base nessa amostra, a gente tenta tirar conclusões sobre a população. Aqui está algumas notações que nós usamos aí, né? Perceba que para a variância a gente usa sigma ao quadrado, né? A variância da população. Já a variância da amostra S2, S ao quadrado. Desvio padrão da população sigma, da amostra S. Média da população mi, da amostra x barra, y barra, né? Proporção da população P, da amostra P barra. Uma observação importante, pessoal. Guardem essas notações, pois daqui para frente eu vou falar assim, a variância sigma 2, já vai estar subentendido que ela é da população. Ou quando eu falar variância S2, já está subentendido que é da amostra. A mesma coisa se aplica ao desvio, à média, à proporção. Tá bem? E aí, então, nós vamos fazer estimação, que é o processo que consiste do uso dos dados da amostra para obter estimativas e, posteriormente, fazer inferências sobre os parâmetros populacionais desconhecidos, né, tais como média, desvio padrão, proporção. Então, perceba o seguinte, com base em uma amostra, a gente vai fazer estimativas, né, com base nessa amostra, e depois fazer inferências sobre as medidas da população, que são desconhecidas, né, pessoal? Porque se elas forem conhecidas, eu não preciso fazer nada, tá certo? Eu já sei o valor exato. Dos tipos de estimação que a gente tem, nós temos as de estimação pontual, né, que foi aquela que nós já fizemos lá na estatística, na estatística descritiva, lá que nós fizemos no início do curso, né? Então, quando a gente pega um conjunto de dados e tira a média e tem a média da amostra, aquilo lá é uma estimativa pontual, né, da média populacional. Ou desvio padrão, variância, qualquer que a gente faz. Só que essa média amostral, né, embora ela já seja uma estimativa, né, a gente não sabe o quanto que ela está próximo da verdadeira, que é a da população. Nós não conseguimos ter essa relação. Diante disso, criou-se uma outra estimativa, que é a estimativa intervalar, ou por intervalo, né? E aí, uma dessas medidas por intervalo que a gente faz é chamada de intervalo de confiança. O que é isso, então? Agora, com base na estimativa pontual, a gente cria um intervalo, chamado intervalo de confiança, e aí esse intervalo a gente tem uma probabilidade da média populacional estar dentro desse intervalo. Então, um exemplo aqui, ó,
eu calculo o intervalo de confiança, e o intervalo de confiança dá um intervalo de 40 até 60. Daqui a pouco a gente vai ver como que calcula esses intervalos. Isso quer dizer que com 95% de confiança, ou seja, a probabilidade é 0,95, da média populacional MI estar entre 40 e 60. Então agora nós não temos só uma medida, nós temos um intervalo, e aí esse intervalo nós temos uma probabilidade da média verdadeira, que é desconhecida, estar dentro desse intervalo. Ou seja, existe 95% de certeza da média verdadeira populacional, né, estar entre 40 e 60. Essa técnica, pessoal, intervalo de confiança, é a mesma que é usada, né, que a gente viu bastante aí recentemente, nas pesquisas eleitorais. Então, na verdade, quando eles falam lá das pesquisas eleitorais, o candidato teve tantos por cento, aquilo ali é a média com base na amostra. E aí a margem de erro, que eles falam que é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, aquilo ali é o que a gente chama de margem de erro, que vai criar um intervalo de confiança. Então, se observarmos agora nesse slide aqui, ó, a média amostral está aqui. Se a gente subtrai a margem de erro, né, que eu estou chamando de Ezinho aqui, nós temos então o limite inferior do intervalo de confiança. Se a média amostral a gente soma essa margem de erro, nós temos então o limite superior da margem de erro. E aí esse limite inferior até o limite superior dá o que nós chamamos de intervalo de confiança. Tá? Então, na verdade, para calcular um intervalo de confiança, a primeira coisa que a gente tem que guardar e que sempre vai ser a média amostral menos um erro, eu tenho o limite inferior. A média amostral mais um erro, eu tenho o limite superior. Bem, para calcular o intervalo de confiança para a média populacional, MI, entenda o seguinte, os parâmetros da população, né, tem os parâmetros aí, média, mediana, moda, desvio padrão, variância, né, tem várias medidas aí. Eu vou usar, para ensinar a calcular, o intervalo de confiança para a média, que é o mais usado, tá? Se der tempo, a gente vai ver o intervalo de confiança também para proporção. Mas entenda que eu poderia calcular intervalo de confiança para outros parâmetros da população também. Tá, e como que eu faço isso daí? Bem, eu falei que para eu calcular o intervalo de confiança, eu vou pegar a média amostral, somar um erro e subtrair um erro para achar os limites, né? O que está dentro desse quadrado aqui resume a fórmula. Então, olha lá, a probabilidade da média populacional está entre dois valores, é 1 menos alfa. Bem, quem que é esse alfa? Alfa é o que a gente chama de nível de significância. Ele é um tipo de erro que eu vou falar um pouco mais na frente quando for falar de teste de hipótese, tá? Mas resumindo, se o alfa for 5%, nível de significância for 5%, isso quer dizer que ele vale 0,05. Então, o nível de confiança vai ser 1 menos ele. Então, se ele vale 0,05, o nível de confiança vai ser 0,95 ou 95%. Se ele for 1%, o nível de confiança vai ser 99%. Se ele for 10%, o nível de confiança vai ser 90%. Tá? Então, aqui, ó, a probabilidade da média populacional estar entre esses dois valores é 1 menos o alfa. Ou seja, se o alfa for 0,05, aqui dá 0,95. Então, a probabilidade da média populacional estar entre esses dois valores é 0,95. Bem, aqui nós já temos uma das fórmulas para calcular o erro. Então, olha lá, para a média aqui, x menos o erro, x mais o erro. Como que eu calculo esse erro? Aqui já tem uma das fórmulas, no próximo slide eu vou explicar um pouco melhor elas, tá? Bem, então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai aí dividir é se a nossa amostra que nós estamos usando aí, se ela é relativamente grande. Como assim? A gente considera uma amostra já grande quando o N, que é o tamanho da amostra, for maior do que 30. Se o N for maior do que 30, como que eu calculo esse intervalo de confiança?
Bem, essa fórmula vai ser para todos, tá, pessoal? O intervalo de confiança para a média, com o nível de confiança de 1 menos alfa aqui, vai ser sempre x barra, né, que é a média amostral, menos um erro, e x barra mais o erro, a média amostral mais um erro. Tá? Isso vai ser para todos, independente se a amostra tem mais ou menos de 30 observações. O que vai mudar é como calcular o erro, a estimativa do erro. Bem, se o n é maior do que 30, tá? Nós vamos sempre consultar a tabela Z. Qual que é a tabela Z? A tabela da distribuição normal. Aqui nós já vínhamos, né, usando quando vimos variável aleatória contínua e vimos a distribuição normal padrão. Então esse vem da tabela da distribuição normal padrão. E o restante aqui para calcular a estimativa vai ser desvio padrão da população dividido por raiz quadrada de n. Quem que é o n? O tamanho da tua amostra. Né? Bem, mas esse desvio padrão é o desvio padrão da população. E na maioria das vezes, se eu não tenho nem a média, que é o que eu estou querendo, né, fazer um intervalo de confiança para ela, quanto mais o desvio. Na maioria das vezes eu não tenho. Então, se eu não tenho o desvio padrão da população, eu uso S, que é o desvio padrão da amostra. Então perceba que a fórmula é a mesma. É um Z que vem da distribuição normal padrão, tá certo? Um S, ou sigma, que é o desvio padrão. Se for sigma, é o desvio padrão da população, caso ele seja conhecido. Se ele não for conhecido, eu uso o desvio padrão da amostra, dividido por raiz quadrada do número de observações. Então, se eu tiver uma amostra com 50 observações, raiz quadrada de 50. Se eu tiver uma amostra com 100 observações, raiz quadrada de 100. Com isso, eu calculo a estimativa do erro, subtraio da média, encontro o limite inferior, somo a média, encontro o limite superior, e aí eu tenho um intervalo de confiança. Tá certo? Esse Z, pessoal, como que eu vou encontrar ele? Nós só fizemos exercício desse tipo, em que eu dava a probabilidade para vocês, e vocês tinham que encontrar o valor do Z. Né? Então, o que nós vamos fazer? Se o meu alfa é 0,05%, quer dizer que o nível de confiança não é 95%, se ele é 95%, eu vou dividir por 2, vai dar 47,5%. É esse valor, 0,475, que eu vou procurar o Z associado a ele. Tá bem? Se for 99%, vamos pegar então 0,99 dividir por 2. Esse valor nós vamos procurar na tabela. Qual é o Z que dá essa probabilidade? Tá? Então, esse Z que vai vir aqui para a estimativa do erro. Um exemplo aqui bem rápido, só para a gente começar a entender, depois a gente vai ver outro exemplo, mas aqui é a interpretação do intervalo de confiança para a média. Suponha que uma variável aleatória x tem a distribuição normal, com média 10, né? Isso é só um exemplo para a gente tentar entender, na verdade essa média a gente nunca vai conhecer, né? Se conhecer não precisa fazer o intervalo de confiança, né? E variância igual a 4. Sorteiam-se 50 valores aleatoriamente e calcula-se a média. Então aqui eu já estou falando que se eu peguei 50 valores da minha população, a minha amostra é composta de 50 valores, o meu N é igual a 50. Em seguida, determina-se intervalo de confiança para a média com 95% de confiança. Bem, se é 95% de confiança, isso quer dizer então que a probabilidade que a gente tem associado ali é de 0,95. Se eu pegar e dividir por 2, por que eu estou dividindo por 2, pessoal? Porque lembra lá que na tabela da distribuição normal, nós temos a tabela calcula metade só, ela calcula de 0 para frente. Então, estou fazendo, se eu tenho 0,95 de probabilidade, quando eu divido por 2, dá 0,475. Então, eu tenho 0,475 acima de 0 e 0,475 abaixo de 0. Então, com isso, se eu for lá na tabela da distribuição normal e procurar o Z, que tem como probabilidade 0,475, eu vou encontrar o Z igual a 1,96. É o valor que eu estou usando aqui. Então, 1,96 vezes o desvio padrão, nesse caso eu conheço o desvio da padrão da população, já que a variância é igual a 4, o desvio é igual a 2. Sobre raiz quadrada de 50. Que é o tamanho da nossa amostra. Quando eu faço isso, então,
2 dividido por raiz de 50 vezes 1,96, isso me dá um valor de 0,5544. Se eu tivesse o valor da média amostral, bastava eu subtrair esse valor da média e somar esse valor à média, eu tinha os dois limites aí do intervalo de confiança, com 95% de confiança. A conclusão, né, nós chegávamos aí com a probabilidade da média populacional estar entre esses dois valores é de 0,95 ou 95%. Bem, mas qual que é a interpretação disso daí? Em 95% dos possíveis intervalos de confiança obtidos a partir de uma amostra de tamanho 50 conterão de fato a verdadeira média 1. O que isso quer dizer? Imagine que para uma população eu vou lá, então tiro uma amostra de tamanho 50, calculo o intervalo de confiança. Eu faço isso 100 vezes. Né? Então, obtenho 100 amostras e calculo 100 intervalos de confiança. É como se esses risquinhos que estão aqui embaixo, cada um deles representasse um intervalo de confiança. Espera-se que desses 100 intervalos de confiança que eu obtive, 5, né, que daria os 5% aí, 5 deles, de repente, a média verdadeira não ia estar contida nesse intervalo. Então, existe uma porcentagem, uma probabilidade de 0,05 da meu intervalo de confiança, ou seja, da minha amostra, obter um intervalo de confiança que não contém o valor da média populacional. Mas 95% vai conter, tá certo? Um exemplo aqui rápido para a gente fazer. Uma pesquisa nos bancos de dados de um call center mostrou que, em 121 chamadas amostradas, a venda média de um medicamento emagrecedor foi de R$ 700, com desvio padrão de R$ 100. Como estimar a venda média desse negócio? Bem, observa-se o seguinte. Nós temos aí 121 ligações amostradas. Isso é uma amostra. Então, foi observado alguns dias e deu um total de uma amostra de 121 observações. Esse é o meu N. E a venda média nessas 121 observações, como se eu pegasse, né, a venda de cada observação, somasse todas e dividisse por 121 observações, daria uma média de 700. Como o desvio padrão da população não é conhecido, eu calculei o desvio padrão da minha amostra. Isso deu um valor de 100. O exercício para facilitar, né, pessoal, já deu então a média do desvio padrão. Na prática, a gente vai ter que observar os dados e calcular a média do desvio padrão para depois fazer a inferência. E aí, como estimar a venda média desse negócio? Basta então pela fórmula, né, para achar o intervalo de confiança, o limite inferior é a média menos o erro. E o limite superior é a média amostral mais o erro. Certo? Bem, para isso então, para calcular a margem de erro lá, nós temos a fórmula. E para isso então, nós temos a fórmula aí, que vai ser o Z, que vem da tabela de distribuição normal padrão. Então assim, se observarmos a variância populacional, ela é conhecida? Não. Né? Consequentemente, o desvio padrão populacional também não. Porém, a nossa amostra é de 121 observações, ou seja, ela é maior do que 30. Então, consequentemente, nós usamos a distribuição normal padrão, a Z. E aí, como é para fazer também um intervalo de confiança com 95% de confiança, que foi o valor que eu usei aqui, nós então consultamos a tabela, o mesmo procedimento, e chegamos no valor de Z igual a 1,96. O desvio padrão, já foi fornecido, é 100 dividido por raiz quadrada de 121. Tá? Quando a gente fizer 1,96 vezes 100 dá 196, 196 dividido por raiz quadrada de 121, nós temos o valor do erro. Tá? Se é esse valor, se a gente pegar 700 menos ele e 700 mais ele, nós temos o intervalo de confiança. Então, a interpretação é, com 95% de confiança, nós concluímos que a média populacional está entre estes valores. Tá certo? O
segundo caso que nós temos agora é quando a amostra é menor do que 30, que é chamada aí de amostras pequenas, N menor ou igual a 30. E aí nós vamos dividir em dois casos. Se a variância populacional for conhecida, se o sigma 2 então for conhecido, a gente faz do mesmo jeito que nós íamos fazendo. A fórmula do erro é o Z, que é o valor obtido da distribuição normal padrão, vezes sigma dividido por raiz quadrada de N. O que vai mudar agora, né, é quando o sigma 2 for desconhecido. Ou seja, quando N for menor ou igual que 30, então nossa amostra é considerada pequena e o desvio padrão, a variância populacional, são desconhecidos. Para calcular o intervalo de confiança nesse caso, para a média, nós vamos usar a mesma fórmula. X barra menos o erro, nós encontramos o limite inferior do intervalo. X barra mais o erro, encontramos o limite superior do intervalo. O que muda está na estimativa do erro. Se antes nós consultávamos a tabela Z, agora nós vamos consultar a tabela T de Student, tá? Que é a distribuição T de Student, tá? Fica aí como, né, atividade, como exercício, né, quem gostar, né, como extra, e for pesquisar, a história do T de Student é bem interessante. T de Student, na verdade, é um codinome. É que o desenvolvedor dessa distribuição trabalhava numa cervejaria e aí ele fazia experimentos então dentro da cervejaria, mas ele não podia publicar com seu nome porque senão a cervejaria ia descobrir, então ele usava o codinome T de Student, tá? E aí nessa tabela, para consultar ela, a gente vai precisar do alfa dividido por 2, que é o mesmo valor que a gente precisava lá na distribuição normal padrão. E agora a gente vai usar o N-1, que é o que a gente chama de grau de liberdade. Esse N-1 é o número de observações menos 1. Então nós precisamos dessas duas informações para consultar a tabela T. E aí, consultando a tabela T, a gente vai ter um valor que a gente chama de T aqui. E aí vai ser esse valor, então, vezes o desvio padrão da amostra sobre raiz de N. Resumindo, então, se a nossa amostra for pequena, menor ou igual que 30, e a variância da população for desconhecida, a gente, no lugar da tabela Z, nós vamos usar o valor que vem da tabela T de Student, tá? Essa tabela T de Student, essa distribuição T de Student, a gente fala que ela é assintoticamente normal. O que isso quer dizer? Quando N tende a infinito, né, então o tamanho da minha amostra tende a infinito, a distribuição T de Student se aproxima da distribuição normal. É por isso, então, que quando N é maior do que 30, a gente só usa a distribuição normal, porque usar a distribuição T e usar a distribuição normal vai dar um valor muito próximo, tá? Por isso que lá a gente não usava a distribuição T. Vamos lá, então, mais dois exemplos aí para a gente finalizar, então, o conteúdo. Uma variável aleatória qualquer tem uma distribuição desconhecida com média μ também desconhecida e variância sigma 2 igual a 16. Então, se eu uso a notação sigma, essa variância ela é populacional. Se ela é populacional, eu já sei que eu uso a tabela Z. Retira-se uma amostra de N igual a 25. Então, olha, embora seja uma amostra com tamanho menor do que 30, a variância populacional ela é conhecida, eu uso a tabela Z. E aí calcula-se a média amostral. Construa um intervalo de confiança com 95% para μ, usando x barra igual a 12,7. Bem, então pela fórmula aqui, a probabilidade de μ estar entre dois valores é igual a 0,95. Então nós já temos aqui, precisamos encontrar o Z. Só a tabela de distribuição normal padrão está aqui, eu coloquei o desenho. Se a gente considerar que 95% de confiança, então aqui dentro, ó, no meio da distribuição vai estar o 0,95. A gente divide por 2, já que vamos trabalhar só com a metade da distribuição, isso dá 47,5. Então fica 47,5 aqui, 2,5% do alfa aqui e 2,5% do alfa aqui, já que o alfa era 5%, né?
E aí a gente consulta então 0,95 dividido por 2 dá 0,475. Quando eu consulto na tabela 0,475, eu encontro um Z de 1,96. E aí então uso o Z 1,96 vezes o desvio padrão, que a gente já conhece, a variância é 16, raiz quadrada 16, 4, sobre raiz quadrada de N, que é 25. Feito isso, então, 1,96 vezes 4 dividido por raiz quadrada de 25, isso vai dar 1,568. Se a média amostral é o 12,7, quando a gente faz 12,7 menos o erro, dá 11,132. Quando a gente faz 12,7 mais o erro, dá 14,268. Então, perceba o seguinte. A média populacional eu não conheço, mas com base em uma amostra eu chego à conclusão que com 95% de confiança, a média populacional que é desconhecida está entre 11,132 e 14,268. Então eu consigo ter uma estimativa da média populacional. Eu não sei o valor exato, mas sei que ela com 95% de confiança, ela está dentro desse valor. Aí, de repente, você pode olhar e falar assim, não, Rafael, mas esses valores de 11, né, até 14, alguma coisa aí, está muito alto. Eu queria, de repente, construir um intervalo menor, né, diminuir a amplitude desse intervalo. Tem duas maneiras. Ou você diminui o nível de confiança, então se é 95%, você diminui a confiança, então você faz um negócio, né, com uma confiança menor, então com uma probabilidade de erro maior. Então você diminui, por exemplo, o nível de confiança, 90%. Então o nível de significância, que é o alfa, que é uma probabilidade de erro de 10%. Com isso, você vai diminuir o valor do Z, e, consequentemente, quando você diminuir o valor do Z, na hora que você multiplicar aqui, você vai diminuir o erro e, consequentemente, diminui a amplitude do intervalo. Mas, de repente, você fala, não, eu não quero diminuir o nível de significância. O padrão, geralmente, é 95%, eu vou usar 95%. Bem, se você vai usar 95% e quer diminuir, né, a amplitude do intervalo de confiança, outra maneira é aumentar o tamanho da amostra. Porque se você olhar na fórmula do erro, no denominador está a raiz quadrada de N, que é a raiz quadrada do tamanho amostral. Então, consequentemente, se você aumenta o tamanho da amostra, você aumenta o denominador, e se você aumenta o denominador, na hora que você faz a divisão, você diminui o erro. Então, outra maneira, então, é diminuir, aumentar o tamanho da amostra, tá certo? Se vocês observarem nas pesquisas eleitorais, geralmente eles fixam, né, um nível de confiança de 95% e a margem de erro de 3%. E no final eles falam, o N, que é o tamanho da amostra, né, foram entrevistadas, então, 2.518 pessoas, por exemplo. Existe a possibilidade de diminuir esse intervalo, em vez de eu fazer, então, com a margem de erro de 3%, fazer com 2%? Sim. Só que o problema vai ser o quê? Se você não quer mudar o nível de confiança, mantém 95%, você vai ter que aumentar a tua amostra. E aí a gente observa que geralmente para diminuir de 3 pontos percentuais para 2 pontos percentuais, né, na verdade está tendo uma redução aí, né, de 1% para mais, para menos aí, a tua amostra passa às vezes de 2.000 para, sei lá, 200, 300 mil pessoas. Então a amostra tua tem que ser muito grande e aí não se torna viável, tá certo? Mais um exemplo aí. Uma variável aleatória qualquer tem uma distribuição desconhecida com média μ e variância sigma 2, também desconhecida. Então agora nós temos um caso em que a variância não é conhecida. Retira-se uma amostra de 25 valores e calcula-se a média amostral e a variância amostral. Construir um intervalo de confiança de 95% para a média populacional, supondo que o x-bar é igual a 12,7 e o S2 igual a 16. Então, um problema bem parecido, né, com o anterior, só que agora a variância populacional não é conhecida e a amostra é de 25 observações. Então, cai naquele caso, né, amostra pequena, variância populacional desconhecida, tem que usar a tabela
T, student. A fórmula vai ser a mesma, né? Então, x barra menos o erro, x barra mais o erro. O erro é calculado agora consultando a tabela T, vezes o S, que é o desvio padrão da amostra, sobre raiz quadrada de N. Então, substituindo agora, quando a gente consulta aqui ó, a fórmula da tabela T, ela é bem parecida com a distribuição normal. Quando eu consulto a tabela T, eu preciso levar em consideração o alfa dividido por 2, que vai ser 2,5, e o número de observações menos 1, que é o que a gente chama de grau de preditibilidade, que eu coloquei aqui no 24. E aí, já que o número de observações é 25. Então, quando eu consulto na tabela o N, o grau de liberdade igual a 24 e o alfa dividido por 2, 0,025, nós chegamos num T 2,064. E aí, substituindo então 2,064 vezes o desvio padrão amostral dividido por raiz de N, chegamos num erro de 1,6512, né? E aí, quando a gente subtrai da média e soma a média amostral, chegamos aí nos limites, né, inferiores e superiores do meu intervalo de confiança, tá? Se vocês observarem, os dados são bem parecidos, a média amostral é a mesma, né? Se vocês observarem o intervalo de confiança anterior com o posterior, olha o anterior, 11,132, o limite inferior. Esse é 11,0488. Já o limite superior era 14,268, passou a ser 14,3512. Então, se nós observarmos, a amplitude do intervalo de confiança ela aumentou. Isso se deu ao fato de, como a variância populacional não era conhecida, nós tivemos que usar a variância amostral, né? Então, e com isso consultar a tabela Z, o erro aumentou. Nós tínhamos uma informação a menos da população. Então, teoricamente, o erro, a margem de erro aumentou, consequentemente, o intervalo, a amplitude do intervalo aumentou. Tá certo, pessoal? Fica como exercício, então, agora, para vocês, né, pesquisarem sobre a tabela T de Student, tá? Como utilizá-la, como consultá-la, tá? Na próxima aula eu levo ela impressa para vocês, já vou disponibilizá-la aqui também na plataforma, tá certo? Vou disponibilizar uns exercícios para vocês irem treinando e vou abrir um fórum de discussão. Então, todo o material que vocês encontrarem na internet, né, coloco o link lá para que os demais colegas possam consultar. Tudo que vocês tiverem de dúvida quanto a essa videoaula ou quanto o material, né, quanto for ler, na hora que for fazer exercício, perguntem pelo fórum de dúvidas, porque sua dúvida pode ser a dúvida dos demais colegas também, e a gente vai tirando as dúvidas por lá. Os exercícios que eu vou postar, a princípio vocês não precisam me entregar, tá certo? Mas lembre-se que esse conteúdo vai ser o conteúdo também da nossa última avaliação. Tá bem, pessoal? Bons estudos. Qualquer dúvida, podem contar comigo. Abraço.